Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do 6º capítulo, evitando abusos e falsas práticas, e vamos iniciar com o subtítulo Um retorno 100 vezes maior. A ideia de que Deus recompensará a nossa doação, pagando 100 por 1, em cima do que damos para a sua obra, tem se tornado um conceito muito difundido. É muito comum ouvir ministros referirem-se a isso no momento das ofertas, levando as pessoas a dar generosamente, esperando que Deus retorne com uma bênção 100 vezes maior. A base para esse conceito é uma passagem das Escrituras incluídas no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, do 28 ao 30. Perceba que não há nessa passagem algo a respeito de dízimos e ofertas. O contexto refere-se a pessoas que cumprem completamente o chamado do Senhor e fizeram disso uma prioridade na vida, deixando para trás seus bens formais, posses, famílias e estilo de vida. Ver também em Mateus capítulo 19, do verso 27 ao 29, e Lucas capítulo 18, do verso 28 ao 30. Jesus respondeu a Pedro: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, do 29 ao 30. O que Jesus quer dizer? Será que ele prometera literalmente aos discípulos que receberiam exatamente 100 vezes de tudo o que deixaram para trás? Ou seja, 100 irmãos ou uma irmã ou irmãs para cada um deixado em casa, 100 pais e mães ou esposa e filhos? Ao estudar a vida dos discípulos, não encontramos registro algum de que eles tenham adquirido alguma dessas posses, exceto perseguições. A palavra de Jesus falhou-se a se tornar realidade? Será que eles exageraram? Não acredito. Não há registro de que um de seus discípulos tenha reclamado pelo Senhor ter quebrado suas promessas. Ao contrário, eles testificaram que aquilo que ele dissera era verdade. O que Jesus quis dizer quando afirmou que eles receberiam o centúplo de casas e famílias? Homens mais sábios do que eu, que gastaram a vida estudando as Escrituras e como era a vida no tempo de Jesus, dão a interpretação. Para esses evangelistas que se tornam missionários no mundo, viajando sozinho com nada mais do que as suas roupas, ele prometeu que as casas nas terras estrangeiras teriam as portas abertas para eles, 100 delas, se fossem necessárias. Ele prometeu que se pregasse o evangelho do reino e ganhasse almas para Cristo, eles iriam regozijar-se na companhia de incontáveis irmãos, irmãs, mães e pais, a família multiplicada pela fé. O retorno de 100 vezes está disponível para nós hoje em dia? É claro, está disponível para todo aquele que deixar tudo para entregar-se por completo pela causa de Cristo e do Evangelho. Será que isso significa que quando nós entregamos uma oferta, devemos calcular financeiramente o retorno que esperamos em uma relação de 100 para 1? Em outras palavras, se nós dermos $1 para a obra de Deus, será que temos a promessa de que receberemos de volta $100? Vamos considerar uma hipótese do que aconteceria se uma pessoa realmente recebesse isso apenas 7 vezes na vida, desde que o propósito da prosperidade seja proporcionar recursos a essa pessoa para realizar a obra de Deus. Levemos em consideração que ela comece com $1 e receba esse valor multiplicado de volta. Ela então reinveste o total no reino de Deus. Olha o que aconteceria com o retorno de 100 vezes, processando apenas por 7 vezes.
1 vezes 100 vezes de retorno igual a 100. 100 vezes 100 vezes de retorno igual a 10.000. 10.000 vezes 100 vezes de retorno igual a 1 milhão. Perceba que o retorno de 100 vezes até aqui foi processado 3 vezes a partir da oferta inicial de $1 e o dono já estaria milionário. 1 milhão vezes 100 vezes daria agora 100, são 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares vezes 100 vezes de retorno daria 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares vezes 6 vezes de retorno daria 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares vezes 100 vezes de retorno daria 100 trilhões de dólares. Nesse momento, o homem considerado com a maior fortuna do mundo, estimada em 85 bilhões de dólares, é Bill Gates, da Microsoft. Portanto, a pessoa que tivesse o retorno de 100 vezes, como descrito acima, teria 1,176 mais dinheiro do que Bill Gates. Talvez você conheça cristãos que sejam muito generosos no ato de doar e tenham uma grande fé na habilidade de Deus e sua boa vontade de prosperar seus filhos. Digamos que ao longo dos anos, uma dessas pessoas acumule um patrimônio de 10 milhões de dólares. Muitas pessoas considerariam-na razoavelmente rica. A prosperidade financeira seria uma realidade para ela. No entanto, estão criando rico com 10 milhões de dólares é uma fração microscópica do que poderia ser realizado com o retorno de $1 ofertado, sofrendo a multiplicação por 100 apenas 7 vezes. Considere também que a maioria dos cristãos fiéis nos dízimos e nas ofertas não teriam começado com um único dólar, mas centenas de dólares se o retorno cêntuplo trabalhasse matematicamente para todos os que dessem dinheiro nas ofertas. Nós não teríamos cristãos andando por aí com bilhões ou trilhões de dólares, mas quatrilhões. Subtítulo: Interprete corretamente a palavra de Deus. Por favor, entenda que não estou tentando ser cínico nem tirar a crença de ninguém no que tange a Deus suprir as nossas necessidades, mas creio que é importante sermos realistas e claros ao ensinar algo. Devemos examinar e buscar a verdade cuidadosamente na interpretação das Escrituras. Enfatizar demais ou adicionar algo que a Bíblia invariavelmente ensina faz mais do que bem. Ao longo dos anos, tenho visto cristãos chegarem a falsas conclusões e ficarem totalmente fora da realidade no que tange ao ensinamento da multiplicação por 100. Vendo que eles prometem retornos notáveis, extraordinários e fenomenais, alguns se têm decepcionado e desiludido quando o resultado não se materializa como vislumbraram. Voltando à questão original, será que o cristão deve esperar retorno financeiro em proporção de 100 para quando ele entrega os dízimos e as ofertas? Absolutamente não. Então, por que alguns pregadores ensinam isso? Bem, ministros são apenas humanos como todos nós. Às vezes, cometemos erros. De vez em quando, uma ideia ou um conceito aparece e isso realmente parece estimulante. As pessoas, sem dúvida, são pegas por essas ideias e desejam ser receptivas a elas. É fácil pegar o trem e seguir a multidão sem tirar um tempo para buscar nas Escrituras e examinar a ideia em cada detalhe. Há muitos anos cometi um erro com o conceito do retorno de 100 por 1. Apeguei-me ao que os outros diziam e comecei a dizer também. Quando eu retirasse a oferta, oraria para que as pessoas fossem abençoadas por Deus e recebesse dele um retorno 100 vezes maior. Isso pareceu bom e as pessoas pareceram estimuladas e entusiasmadas, mas cada vez que eu dizia isso, sentia-me razoavelmente desconfortável. Algo não estava muito certo, mas não podia mexer com esse assunto. Em uma manhã, acordei para dar aula na escola Rema, estava sentado em minha cama
pondo as meias quando estava calçando o outro pé, o Senhor me disse: não há quem tenha recebido um retorno de 100 vezes por tudo o que dera. Bem, isso me fez parar o que eu estava fazendo e eu fiquei com uma meia no pé e a outra na mão. Pensei, será que eu ouvi bem? Creio que conheço a voz do Senhor. Eu a ouvi muitas vezes. Bem, Senhor, eu disse. Jesus falou-me sobre o agricultor que plantou e voltou para ver a semente. Nada daquilo produziu um bom resultado, no entanto, alguns produziram 100 por 1, 60 por 1 e alguns 30 por 1. O Senhor demonstrou que aquela parábola não se referia a dinheiro. A semente é a palavra de Deus. O solo cheio de pedras e espinhos não retorna coisa alguma. Alguns ouvem a palavra de Deus e não são sensíveis a elas. Mas até mesmo um bom solo, um montante retorna em proporções diferentes. Alguns cristãos não crescem nem se desenvolvem muito, talvez 30 vezes mais. Outros, no entanto, desenvolvem-se mais espiritualmente e alguns se tornam cristãos maduros, devotos, cheios de fé e produtivos. Aqueles que produzem 100 por 1, em outras palavras, eles recebem o máximo benefício da palavra de Deus, a qual eles tinham ouvido. Uma outra passagem normalmente usada que já vimos não é sobre dar dinheiro também. O texto de Marcos, no capítulo 10, do 28 ao 30, refere-se ao serviço cristão. Jesus não falava sobre a multiplicação dos dízimos e das ofertas. Creio que é razoavelmente possível haver pessoas que deram certa quantia em dinheiro e receberam-na multiplicada. Talvez até mesmo 100 vezes mais, mas não com cada dólar dada ao Senhor. A palavra que o Senhor me deu foi que ninguém recebeu 100 vezes mais sobre tudo que dera a ele. Isso aconteceu com você? Se os seus dízimos e suas ofertas no ano anterior chegaram a $5.000, você recebeu 100 vezes mais, ou seja, $500 mil. Se você deu um total de $20.000, você recebeu $2 milhões? Espera receber? Penso que você já entendeu a ideia. Eu também. E esse é o motivo pelo qual eu nunca mais disse para as pessoas que esperassem um retorno de 100 vezes mais por suas ofertas. Fico com o que a palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6,38. Eu sempre falo a respeito de uma bênção abundante. Subtítulo: a unção que quebra dívidas ou da multiplicação do dinheiro. De tempos em tempos, as pessoas perguntam sobre algum pregador que se denomina ou é denominado especialmente ungido para quebrar o poder do débito na vida das pessoas ou de ser capaz de multiplicar o dinheiro delas. Na maioria dos casos, essa unção especial ou habilidade pode ser somente ativada por uma oferta a esse ministro ou à organização que ele representa. Não há nenhuma sílaba nas Escrituras que eu conheça a qual valide tal prática. Temo que esteja somente um esquema para arrecadar dinheiro para o pregador, o que pode ser perigoso e destrutivo para todos os que estiverem envolvidos. Precisamos ser extremamente cautelosos sobre elevar certos ministros acima do status humano. Nosso foco deve estar em Deus acima de qualquer homem. Certamente, o dinheiro pode ser mais produtivo para o reino de Deus quando é semeado em um ministério igualmente produtivo. E existem ministérios bem dotados e habilidosos, ganhando a confiança e motivando as pessoas. No entanto, os cristãos devem ofertar para ajudar o Evangelho e a obra de Deus, não para que algum ministro altamente ungido multiplique o dinheiro dando-lhe um retorno. Eu me lembro de Paulo e Barnabé. Quando eles ministraram na cidade de Listra, uma pessoa que era aleijada durante a vida toda levantou-se pulando e andando. Quando as pessoas da cidade viram o que aconteceu, eles clamaram: os deuses desceram até nós na forma humana. Eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. A Bíblia diz que os sacerdotes trouxeram bois,
com grinaldas para oferecerem sacrifício a eles. Veja Atos capítulo 14, do verso 8 ao 18. De maneira a parar a adoração das pessoas, Paulo e Barnabé colocaram-se no meio delas para testificarem que eles eram somente homens a serviço do Deus vivo. Parece que existe alguma coisa na natureza humana que a impele a elevar certas pessoas ao status de Deus. Os gregos possuem uma lenda sobre o rei Midas, que viveu no 8º século a.C. na mesma área de Listra. Você provavelmente lembra-se da história do rei, com o toque de ouro, tudo que ele tocava transformava-se em ouro. Bem, assim como as pessoas de Listra questionaram se Júpiter e Mercúrio tinham estado no meio deles, parece que hoje as pessoas se perguntam: será que Midas está em nosso meio? Infelizmente, muitos acreditam que se colocarem dinheiro nas mãos de pregadores com o toque do rei Midas, eles de alguma maneira mágica trarão crescimento e a multiplicação às suas finanças. E esses recursos financeiros podem degenerar-se rapidamente por causa de motivos errados e cobiçoso. Algumas pessoas até podem ser tentadas a dar não apenas para abençoar a obra de Deus, mas também por sua ambição. Elas esperam ganhar para satisfazer seus motivos egoístas. Uma pessoa que está com dívidas em uma situação de desespero pode dar ao ministro a maior parte do dinheiro que tem ou todo a ele, na esperança de que ele a ajude com um retorno milagroso do tamanho da sua oferta, com a qual poderá quitar seus débitos e assim ter um novo começo. Eu ouvi pessoas com altas dívidas nas despesas médicas e no cartão de crédito que foram aconselhadas a esperar um cancelamento sobrenatural de débito. Então, por um erro de computador ou mesmo humano, elas receberiam uma declaração mostrando-lhes que não deviam mais coisa alguma e que até possuía uma pequena quantia. Em alguns casos, um depósito bancário seria creditado de maneira equivocada, dando-lhes a quantia suficiente para livrá-los da dívida. Não há nada de sobrenatural nesse tipo de acontecimento. Se essas pessoas tentarem tirar vantagem de uma situação como essa, apenas acarretarão mais problemas. Se algum tipo de engano ocorre quando um cristão recebe dinheiro e ele sabe que o dinheiro não lhe pertence, ele tem a obrigação moral, ética e bíblica de retificar o erro. Dizem que o jovem Abraham Lincoln trabalhou como empregado em um mercado. Uma mulher um dia comprou alguns itens. Lincoln fez a soma que deu $2,25. Mais tarde ele começou a questionar o próprio cálculo e percebeu que a conta deveria ser somente de $2. Naquela noite ele fechou o mercado e andou 2 ou 3 quilômetros para devolver os 25 centavos. A Bíblia diz: se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você o vir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Deuteronômio, capítulo 22, do verso 1 ao 3, na versão NVI. Para a maioria, sair de um débito não é um processo que ocorre do dia para a noite. Eles não experimentarão de uma única vez Deus colocar uma grande soma em suas mãos. Normalmente, isso envolve muitos meses, talvez até mesmo anos, de trabalho duro, diligência e um bom gerenciamento do dinheiro, sabedoria, um viver com os próprios meios e as bênçãos de Deus que vem com fé. O ministro que clama ter a unção do quebra-dívida ou da multiplicação do dinheiro corre o risco de ser levado ao erro de maneira mais grave. Em vez de apresentar uma mensagem equilibrada do Evangelho como um todo e cumprir o chamado de Deus para a sua vida, ele acaba tornando-se uma pessoa focada em algo restrito, um especialista, lidando somente com dinheiro e lucros. Ele pode até mesmo desenvolver-se como um levantador de recursos financeiros e dessa maneira tornar-se um coringa, sendo conduzido para outros ministérios a fim de levantar dinheiro. Em vez de viver para abençoar as pessoas,
fortalecer as igrejas locais e avançar na causa de Cristo, tal pregador corre um grande risco de encarar a tentação de se concentrar somente no que ele pode conseguir para ele mesmo e seus propósitos. Em algum lugar no passado, ele deixa de lado o seu chamado original para as missões. O apóstolo Paulo diz: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Esse é um preço alto demais a ser pago por causa de dinheiro. Subtítulo: dar aos pobres é um bom investimento? Sinto um aperto no coração quando ouço o que alguns ministros têm ensinado, ou pelo menos têm dado essa impressão. Se as ofertas forem direcionadas para eles, isso trará mais bênção aos ofertantes do que se forem dadas aos pobres ou à igreja local, para que esta ministre aos pobres. Novamente, esses indivíduos colocam a questão dessa forma porque supõem que tem uma unção especial com Jesus, um dom, um toque de Midas, de multiplicar o dinheiro em retorno ao doador e delegar-lhe grandes bênçãos. Alguns desses ministros verdadeiramente sugestionam que não há bênção no ato de dar aos pobres, citando Provérbios 19, verso 17. O Senhor empresta os que se compadecem do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Eles dizem: isso não é um bom investimento. Se der $5 a um pobre, isso será um empréstimo a Deus, e ele retornará a você os $5. Você terá de volta somente o que emprestou a Deus, mas se investir aqueles $5 em uma unção maior, poderá esperar um retorno multiplicado. Então eles dirão, referindo-se a João 12, verso 8, vocês sabem, Jesus disse que sempre teria os pobres com vocês. Desse modo, dizem que os necessitados não valem muito, são quase insignificantes. Esse ensinamento é totalmente errado e sem base bíblica. Tais sugestões são interpretações equivocadas de Provérbios 19, verso 7 e João 12, verso 8. A ideia de que emprestar $1 para Deus, dando ao pobre, é ter somente esse dólar de volta, não está de acordo com outros exemplos bíblicos. O relato de João 5 conta-nos como Jesus tomou emprestado o barco de Pedro. Ele entrou no barco e pediu ao grande pescador que pusesse tal embarcação um tanto quanto distante da praia, para que ele tivesse uma plataforma para ensinar a multidão que se havia reunido à sua volta. Então Jesus pagou a Pedro pelo empréstimo do barco. Vamos examinar a seguinte passagem no Evangelho de Lucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizerem, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Lucas capítulo 5, do verso 4 ao 7, na versão NVI. Quanto custava o uso do barco de Pedro por 1 hora? Não valia nem de perto 2 barcos carregados de peixe. Sem dúvida, Jesus pagou pelo empréstimo com juros. Ele certamente não era um pão duro. No capítulo seguinte do Evangelho de João, encontramos registrado que o Senhor alimentou 5.000 pessoas. Você conhece a história. Um garoto deu seu lanche de 5 pequenos pedaços de pão e 2 peixinhos para Jesus, que o multiplicou para alimentar uma multidão faminta. Depois que todos haviam comido, os discípulos recolheram os 12 cestos cheios. Veja João capítulo 6, do verso 8 ao 12. Eu tenho a opinião de que Jesus deu os 12 cestos de pães e peixes para aquele garoto que dera o seu lanche aos pobres emprestando a Deus. Muitas pessoas devem tê-lo ajudado a carregar toda aquela comida para a casa. Ele recebeu de volta pelo empréstimo com um lucro generoso do Senhor. Veja, pessoas frequentemente citam apenas um versículo das Escrituras em um determinado assunto, dando um enfoque específico. No entanto,
elas ignoram muitos outros. Você não pode construir uma doutrina nas Escrituras segundo a opinião de alguém. A Bíblia diz: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios capítulo 13, verso 1. A palavra de Deus tem muito a dizer a respeito de ajudar e ministrar aos pobres. Comecemos com o versículo do qual alguns ministros fazem mau uso. Em João 12, verso 8, Jesus diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus realmente dissera foi a respeito de um versículo do Antigo Testamento que ele havia citado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Deuteronômio capítulo 15, verso 15, na versão NVI. Jesus dissera em essência o seguinte: sempre haverá pobres para ajudar, e vocês devem ajudá-los o quanto puderem. Vocês sempre terão a oportunidade de prestar-lhe assistência, mas eu estarei aqui somente neste curto espaço de tempo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.